Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Munhoz, faço parte do projeto Sanga Platina Solares e hoje nós iremos fazer uma live com um tema de suicídio, falando a respeito de todos os pontos relativos a esse estado de desconexão com o próprio ser. Então, se tiver perguntas, podem colocando aí que a gente vai lendo. Muito obrigado a todos que estão aqui para enriquecer cada vez mais essa conversa sobre esse tema, que às vezes é um tema tão pesado. E importante dizer o seguinte: o que é o suicídio? O suicídio é quando nós sentimos uma desconexão com a fonte que está dentro de nós. Nós temos duas formas de olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós e ver o vazio, e olhar para dentro de nós e ver o vazio. Qual que é a diferença entre um e o outro? Quando eu olho para dentro de mim mesmo, em busca de uma solução, e essa solução que está aqui dentro se bate nesse vazio com V minúsculo, que é o nada, eu simplesmente sinto um desespero. Eu não consigo encontrar o que eu estava esperando. Se todos nós olharmos para nós agora, nós vamos ver esse mesmo vazio. Só que existe uma diferença entre ver o vazio sem a consciência e ver o vazio com a consciência. Se eu olho o vazio sem a consciência que o todo está dentro de mim, que eu sou parte dessa conexão com o todo, eu olho e não enxergo nada, absolutamente nada, nenhum sentimento, nenhuma sensação, nenhuma emoção, nenhum brilho aqui dentro. Quando eu olho para esse mesmo lugar, agora com a consciência de que o todo está em mim, que eu faço parte do todo, eu enxergo esse mesmo lugar que está sem emoções, sem pensamentos, sem luz, como o potencial máximo de criação, que é onde encerra-se todas as criações já feitas, que estão agora e que irão fazer. O vazio, quando nós olhamos para ele, o vazio interior, ele é, na verdade, a potencialidade de todos os vir a ser que temos. Ele, na verdade, ele é o barro da criação. Ele é as águas do início dos tempos. Ele é o ponto inicial de tudo. Então, sem a consciência dessa conexão da fonte que há dentro de nós, a gente só enxerga o breu. A gente só enxerga o nada. Sendo que esse nada é a raiz do tudo. Mas percebe essa sutil diferença entre as duas visões, sendo que a primeira é o que leva o tema da nossa live hoje, que é olhar em desespero, sem conseguir encontrar o que se espera dentro de toda a potencialidade possível. É só olhar e não enxergar com os olhos da mente e do coração. Perceba que aquele que já tem uma tendência suicida é aquele que está buscando desesperadamente ver esse divino dentro de si mesmo, ver um sentido para a vida, ver as conexões possíveis para que a vida se resolva. Só um instantinho que minha boca agora secou. E como não tem a consciência de ver que tudo isso está dentro de si mesmo, que nós somos a raiz mais profunda de todos os processos de criação, que todos os processos de criação estão encerrados dentro de nós, prefere abreviar o seu tempo de vida. Bom, vamos contar um pouquinho sobre o tempo de vida? Nós somos seres que transcendemos as dimensões, como todo mundo sabe. E quem já está aqui já deve ter ouvido falar que nós temos 7 corpos.
o corpo físico, que é esse que está fazendo a live, e mais outros 6 corpos espirituais. O segundo corpo, ele é muito interessante e ele tem o nome de duplo etéreo, ou corpo energético ou corpo etéreo. Nele, nós temos o nosso reloginho da quantidade de vida que nós teremos. Ele é a nossa bateria. É nele que se mede a energia que nós teremos para uma existência completa. Então, quando eu morro, significa que minha bateria, assim de causas naturais ou devido a outros processos, minha bateria se encerrou. Então, eu vou sair do corpo físico, vou permanecer um tempinho no corpo duplo etéreo e daí em diante se segue para outras dimensões. Contudo, a bateria, ele não encerrou essa bateria. E isso é muito importante que se saiba, muito importante que seja dito. Se essa bateria que está no segundo corpo não foi encerrada, e ele é um corpo de vitalidade, ele vai continuar necessitando gastar essa bateria. Então, mesmo que o ser já não tenha mais corpo, ele permanece uma meia existência de sofrimento e repetição do padrão que levou a encerrar o corpo no segundo corpo. E o segundo corpo tem detalhes muito interessantes. O primeiro detalhe é que é um corpo de sensação. O duplo etéreo é por onde passam as nossas sensações. Então estão encerrados dentro do nosso corpo duplo etéreo todos os padrões de dor e prazer. E olha só que coisa interessante. Se estão encerrados no corpo duplo etéreo a dor e o prazer e as sensações, se eu abrevio de forma intencional a minha existência, através de meios diversos e até mesmo os originais, eu vou continuar sentindo as mesmas dores que causaram a minha breve existência nesse planeta. Mesmo que eu não tenha um corpo físico, isso não significa nada para as minhas sensações. Porque a sensação, ela é captada no corpo físico, mas é criada num corpo sutil. Então, quando se encerra a vida de forma desnecessária dessa maneira, o corpo duplo etéreo, com essa bateria que ainda tem, faz com que a gente fique repetindo os mesmos padrões do qual levou a encerrar a vida. Então, o fato de encerrar a vida, o fato de se suicidar, não acaba com a dor. E pior, promove a dor do desencarne. E por conta disso, aquele que fez o suicídio, ele repete incessantemente as mesmas dores que levaram ele a desencarnar. Só que agora sem um corpo físico para diminuir o impacto deste processo. Porque nos corpos sutis, a expansão da sensação chega a ser 100 vezes maior do que no corpo físico. Eu não sei se vocês já sabem disso, mas se não sabe eu vou contar. Quando há uma experiência extrafísica e nós voltamos para o corpo, muito dessa experiência é perdida na memória, porque o corpo não tem receptores, não tem padrões mentais análogos que possam entender aquela experiência, então perde. Agora, quando nós estamos em corpos sutis, não perde, se sente no completo. Então, aquele que cometeu o suicídio, ele vai repetir as mesmas dores, as mesmas sensações, sem ter o corpo físico para diminuir. Vocês podem estar pensando, tá, mas então, e os mentores? Quem é pai? E quem é mãe? Quem é tio? Quem é tia? Quem é vó? Quem é vô? Que é consciente do processo educacional, sabe muito bem que uma criança, muitas das vezes, tem que ser deixada a frustrar-se, eu tenho dificuldade com R, frustrar-se para que ela possa crescer. Então não adianta eu pegar uma criança que está tentando se levantar e ficar o tempo todo levantando ela. Você tira
e nós tiramos isso, porque a gente tenta fazer isso por amor, a oportunidade dela aprender formas diferentes de obter o equilíbrio. Ela sempre vai ter na cabeça dela que vai ter um apoiador. E aí ela não vai gerar criatividade. Quem é pai, quem é mãe, quem é tio, quem é avó, que tem uma criança pequena e tem essa consciência, sabe disso. Por quê? Porque isso é uma sabedoria do qual percebe que a criança, ela inevitavelmente vai desenvolver métodos diferentes de ficar em pé. Se o mentor chega até aquele irmão ou irmã que cometeu suicídio e começa a aplicar um passe, começa a aplicar um processo de esquecimento nele, ele está tirando a oportunidade da pessoa entender que aquele momento era um momento para que ela estivesse viva, aquele todo o sofrimento é um sofrimento causado por uma abreviação de um processo que ela nem sabe se daí a 2 dias estaria sendo resolvido. Então deixa-se nesse estado para que possa entender, para que possa ter sabedoria, para que possa ter experiência. O que é mais importante na minha existência, na existência de vocês, é a experiência que nós temos. Para nós, ego encarnado, essa experiência às vezes é brutal. Mas para uma instância superior da nossa própria consciência, que a gente denomina muito divertidamente de eu superior, para ele é tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo é experiência, tudo é vivência. Ele vai recolher aquilo como sabedoria e vai colocar lá nos registros acásticos e vai ficar feliz da vida, né? Da vida perpétua dele. Mas para nós, seres egóicos encarnantes, o ego aqui eu não estou falando do sentido daquele ego inflado, não. Estou falando ego do sentido personalidade. Nós, seres encarnantes, que estamos encarnados, nós temos que passar pelas experiências para ser recolhidas na forma de sabedoria. E até mesmo o processo de suicídio, visto da ótica de uma consciência mais ampliada, para quem está vivenciando aquilo, é ótimo. Mas voltando aqui para o nosso teatro das existências. Bom, qual que é a grande questão? Se eu olho para dentro de mim e eu não consigo ver esse vazio com a consciência maior e ver que aquilo ali, na verdade, é o potencializador para realizar qualquer coisa, todas as coisas na vida se tornam sem graça. Todas as coisas na vida se tornam insossas. Todas as coisas na vida se tornam apagadas. Então, todas as soluções que nós poderíamos ter, que estão passando ao nosso redor, elas acabam sendo excluídas. Esse estado que caminha para isso é um estado que promove uma autoobsessão. Aquele que está com uma tendência suicida, ele entra num estado de autoobsessão que ele faz com que tenha uma viseira ao lado dele que só vê aquele ponto, aquela problemática, e não vê que talvez as soluções para todas as questões dele estão, na verdade, rondando ele. E aí, por estar rondando ele, é que tem que olhar para o lado e ver que isso está lá. Outra pergunta que eu sinto que as pessoas fazem, por que os mentores não fazem nada com aquele que está prestes a desencarnar? Eles fazem. Lembra que eu acabei de falar das soluções passando ao redor? Eles fazem. Mas, tal qual um pai que permite uma criança se machucar no processo de levantar, sem que ela se machuque completamente, mas apenas ferindo o pequeno ego dela, enquanto ela vai procurando outras maneiras até que ele possa superar isso, os mentores fazem a mesma coisa. Existe um ponto na nossa vida, todos nós passamos por isso, que é uma noite escura. Quem nunca ouviu falar desse termo, vai ouvir esse termo, em algum momento eu vou falar só bem rapidinho dele, mas a noite escura é o momento que todos os mentores, todos os espíritos superiores, todas as pessoas que estão do lado,
elas simplesmente não fazem absolutamente nada. Minto. Elas fazem sim. Elas afastam os obsessores, os vampiros, ela afasta todo mundo. A noite escura da alma, existe um ponto que é a virada da curva. O ponto que na matemática a gente chama de ponto de inflexão, que é quando a curva muda. Nesse ponto é o ponto máximo daquilo que a gente considera desespero. E é nesse ponto que os mentores estão sentados ao lado da pessoa, esperando a decisão que ela vai tomar. Se ela vai verdadeiramente abreviar a existência dela, ou se ela escolhe permanecer nessa existência, mesmo naquele estado de sofrimento. Entendam, ninguém está abandonado em momento nenhum, porque existe um comprometimento encarnatório que é feito das partes que vão ficar no plano espiritual e da parte que vai encarnar. E esse comprometimento faz com que todos que estão encarnados sejam assistidos por mentores. Você pode até mesmo desviar do seu caminho encarnatório, você pode até seguir por um caminho mais trevoso, mas você está sempre sendo observado. E da mesma maneira que existe aquela palavra que o Senhor bate na porta devagarinho e espera somente uma chance para poder entrar e ceiar conosco, é dessa maneira. Os mentores não vão fazer nada nesse momento de noite escura, até que a pessoa decida verdadeiramente, falar assim, quer saber uma coisa? Cansei. Não vou abreviar, vou seguir em frente. Ou então, sinto muito, vou abreviar e finaliza a própria existência. Nunca está sozinho. E é esse ponto dessa auto-obsessão que não permite ver essas soluções do lado, é que faz com que não enxergue que os mentores sempre estiveram lá. Mas eles não vão agir de nenhuma maneira. No ponto que é necessário que o ser encarnado tome essa decisão, não há interferência nenhuma de nenhuma instância, nem instâncias que a gente chama de positiva, nem instâncias negativas. Todo mundo é afastado, é como se criasse um campo em volta da pessoa para que naquele momento tomasse a decisão. Eu vou abrir um parênteses aqui e falar que esse momento agora é o mesmo momento planetário. Você tem vários e vários seres de altas hierarquias que estão aqui. Quem está observando, lendo os comentários no YouTube, no Facebook, no Instagram e está sentindo no próprio corpo, sabe que está rolando alguma coisa aqui na Terra. Mas por que não aparece? Por que Jesus não vem com o cavalo branco? Por que Krishna não vem com o cavalo branco? Por que o Maitreya Buda não aparece numa nuvem dourada? Por que as naves espaciais da Confederação Galáctica não descem? Por que Saint Germain não aparece? Porque estamos no momento decisivo para a escolha da humanidade. O tema suicídio não foi um tema da unidade do ser, mas da coletividade do ser. Daí, esse é o nosso momento de noite escura. Esse é o momento em que nós temos que, como humanidade, dizer se toda essa energia que foi gasta do planeta, toda essa bateria vital que o planeta nos dá, se ela vai ser gasta agora de uma vez só, ou seja, vamos, em termos de humanidade, finalizar a nossa passagem na Terra, ou se, como humanidade, a gente vai pegar toda essa bateria que ainda temos e vamos tocar para frente e crescer e transformar mesmo em um povo ascensionado. Não é um ascensionado, mas é um povo ascensionado. Beleza? Então, tudo o que vocês entenderem para o ser uno, o ser pessoal, levem para o coletivo. É a mesma instância que nós estamos vivendo aqui. Então, esse processo, essa live que eu estou falando para vocês do suicídio, não é somente o suicídio do eu pessoal, mas também do eu coletivo, do qual somos hoje
vou usar esse termo, mas não é bem esse termo, porque eu não estou encontrando outro, obrigados a olhar para esse vazio de nossas relações afetivas, de nossas relações de trabalho, de nossa relação com a fé, e verificar se o vazio que eu estou vendo é aquele vazio sem a consciência, ou se é o vazio com a consciência que tudo é a potencialidade que faz o crescimento acontecer. Se aquele é o vazio do nada, com Nzinho, ou se é o vazio que precede toda a criação. Como humanidade, esse é o nosso momento. Mas vamos voltar a nossa historinha aqui para o ser uno. Gastei a minha capacidade de percepção e decidi finalizar a minha existência. Finalizei. O fato de eu finalizar com a minha bateria etérica cheia faz com que eu ainda esteja conectado a um corpo que não tem mais vitalidade. Faz com que eu tenha uma ligação com o corpo que agora vai entrar nos processos naturais de decomposição. Faz com que eu, ligado a este corpo, sinta e receba toda a energia daquela decomposição. Então, além de um sofrimento emocional que eu já estava tendo por ter tido a capacidade de abreviar a minha existência, além do sofrimento energético e sensorial que eu estou tendo porque eu estou habitando o meu segundo corpo, meu corpo de vitalidade, por conta da finalização da minha existência, eu vou ter um terceiro sofrimento, que é o sofrimento do corpo sendo decomposto. Eu não falo isso como uma forma de medo, mas apenas uma forma didática para entender o processo, porque é isso que acontece. Nós nos conectamos a esse corpo e esse corpo ele tem uma carga de conexão que é desfeita somente quando a nossa bateria do corpo energético termina. E agora que terminou, eu já me desligo ao corpo que estava em decomposição, eu me desligo do corpo energético e vou viver no corpo astral. O corpo energético, para que vocês entendam, ele tem uma duração de vida de 7 dias após o desencarne. 7 dias. Às vezes, estende-se um pouquinho mais para 10, às vezes 12 dias. Mas é um período muito pequenininho. Tá? Por quê? Porque ele é um corpo de vitalidade. Se eu não tenho mais o corpo físico e eu não tenho mais energia nesse corpo, não tem por que eu mantê-lo. E aí eu passo para o corpo astral. Só que fica essa reminiscência. Eu não cumpri os meus propósitos. Ainda fica na minha cabeça a lembrança das dores sentidas, da tristeza, da agonia e do desespero sentido durante o processo do meu desencarne e depois desse desencarne. Então, você imagina que até a década de 90, até a década de 80, todo esse processo de desencarne via suicídio, existia a possibilidade de um retorno a essa existência. Passava-se um tempo em algum tipo de tratamento psicológico. Eu vou usar o termo tratamento psicológico, mas ele é muito pequeno, esse termo é muito pequenininho para descrever do que realmente acontece. Então, passa-se por esse tratamento, e esse tratamento ele acaba permitindo que a pessoa possa voltar à instância do reencarne. Isso até 1980. Hoje, nós não temos mais essa oportunidade. Hoje, nós não temos mais essa possibilidade. Porque esse corpo que habita aqui, esse tempo e espaço, o corpo de vocês, que habita esse lapso temporal e material, ele já está muito alterado em relação ao que era anteriormente. Por quê? Porque se o planeta está passando por um processo de readequação, é um processo de modificação, um processo de transformação, seja transformação planetária, seja transformação do corpo físico, não existe possibilidade de ter fitas de DNA compatíveis à manifestação daquele registro acástico. O que eu quero dizer com isso?
que é a fita do DNA? A fita do DNA, ela encerra dentro dela todo o registro acástico de uma pessoa. Meu registro acástico está no meu DNA, o de vocês está no DNA de vocês. Quando eu e minha esposa tivemos um filho, parte do meu DNA foi separado, parte do DNA dela foi separado e foi recombinado. Tá? Vamos lembrar as aulas de biologia. Essa recombinação tem traços do meu DNA, tem traços do DNA dela, mas é um DNA novo, com arranjos diferentes. E esses arranjos diferentes é que fazem com que histórias que sejam parecidas e ao mesmo tempo diferentes da minha e da dela, em pontos do passado, encontrem ali a sua marcação certinha. Então todo o DNA é assim. E uma coisa muito legal é que o DNA que a gente nasce não é o DNA que a gente vai morrer. Ele é alterado durante esse processo. Tá? Por quê? Porque ele é atualizado sempre com o passar do tempo devido às nossas experiências. Então, quando alguma pessoa tem uma criança, é porque houve um estudo nas instâncias superiores, do qual aquele registro acástico vai combinar com outro registro acástico, e essa combinação muito específica vai permitir com que aquele que encarne tenha o seu registro mostrado ali. Muito legal isso. Quando o processo atual do suicídio, por conta dessas alterações, e eu vou utilizar o termo mutações do DNA que cada um está recebendo, não existe mais a possibilidade de compatibilidade, ou seja, de ter um arranjo específico do DNA para aquele que vai demorar, no mínimo, 150 anos para voltar para o planeta Terra. Por isso que quem desencarna hoje via a rota do suicídio não vai encontrar mais no planeta Terra codificação genética para expressar o seu registro acástico. Então, quando muitos mestres dizem que nós somos os trabalhadores da última hora, literalmente nós somos os trabalhadores da última hora. Se nós não trabalharmos a nossa adequação a essas novas vibrações, a esse novo padrão de atualização do DNA, o nosso DNA ele não vai se atualizar, e quando partirmos dessa, não teremos expressão de DNA para poder voltar. Então, se nós morrermos porque nossa bateria acabou, a bateria que eu falo é o corpo energético, se nela, de forma natural, a gente morreu, terminou, uma nova encarnação é feita, tem a possibilidade de eu voltar e ainda encontrar a expressão do gene. Quando eu suicido, o tempo mínimo de retorno é de 150 anos. Porque são mecanismos naturais que existem na Terra. Todo o planeta tem as suas leis de como funciona os corpos e a vida naquele planeta. Se é necessário, quando um processo de abreviação de vida zerar o corpo energético do pletério, e depois passar por um momento de readequação espiritual, e esse processo todo leva 150 anos, você imagina para o processo que nós estamos vivendo de transição planetária, de modificação do DNA, do RNA e de outras instâncias genéticas, 150 anos para o espírito é pouco, mas para quem está aqui na Terra é um tempo muito grande, para o nosso organismo fazer essas modificações. Obviamente eu estou falando que para o espírito é um período muito pequeno, mas quem está em sofrimento, todo sofrimento é como se tivesse o tempo dilatando, ele demora a passar. Se encarnados a gente já leva esse tempo todo para a dor, imagina o desencarnado, parece uma eternidade, né? Então, entendam, não existe mais vale do suicida. Não existe. Todos os vales foram desfeitos. Não existe baixo umbral, abismo, subabismo.
todas essas camadas foram desfeitas. Quem que sou eu dentro da espiritualidade? Sou eu. Eu não tenho renome, eu não tenho conexões internacionais. Então, se vocês estejam com incerteza das minhas palavras, é só pesquisar. Todos aqueles que têm um renome internacional estão falando a mesma coisa. Não existe mais vales mais baixos do umbral. Todos estão numa camada mais rasa do umbral. Porque essas camadas mais baixas, aqueles vales onde iam para terminar de consumir essa energia emocional mais densa, não tem mais porque não tem mais significado para o planeta. Como eu falei, o planeta passa por sua noite escura da alma. O planeta vai ascensionar. Os animais vão ascensionar. As plantas, os fungos, as bactérias vão ascensionar. E o humano? O humano vai ascensionar? Esse que é o propósito dessas lives que nós estamos fazendo sobre mediunidade e expansão. Para que a gente possa entender o que verdadeiramente está acontecendo por trás dos bastidores. E entender que se nós não trabalharmos em coletividade, será equivalente a um suicídio da nossa população. E se isso acontecer, o planeta não terá mais a capacidade de receber-nos como seres atuantes nesse planeta. Então, assim como eu falei anteriormente, seremos encaminhados a lugares devidos, que não mais nas zonas astrais ou as zonas etéreas desse planeta, porque ela não tem mais como comportar isso, não tem mais adequação energética para isso. Anteriormente, o suicida era conduzido a esses vales porque todo esse emocional bagunçado tinha forte influência naqueles que estão encarnados. Hoje, não tem como manter isso. Então, são acolhidos em amor e encaminhados. Não fica mais aqui conosco. Passa-se o tempo, aqueles que estão desencarnando e ainda estão conectados ao corpo, como eu falei, existem leis para isso. Esses vão passar o tempo necessário para desligar do corpo físico. Feito isso, são encaminhados para outras orbes com o mesmo padrão energético de acordo com o que ele está. Não existe infelizmente, para todos, se vocês puderem encontrar isso, há outros que são abertos sobre isso, não existe mais tempo para o acolhimento daquele que fez a passagem via suicídio. Eles são encaminhados a outra orbe e eles levarão milênios até terem o estágio novamente para caminhar com a população deste planeta, caso queiram voltar para cá. Então, se porventura vocês encontrarem alguém que começa a manter o foco um único assunto, um assunto de baixo padrão, que ignora todos os conselhos que estão ao redor dele, por favor, cuidem dele com carinho, olhem por ele, porque ele está num estado de obsessão interna que não vê as respostas que estão ao lado dele. Não deixe que essa pessoa perca a oportunidade de fazer as modificações necessárias, de fazer uma adequação genética necessária, de uma transformação verdadeira e necessária. Senão, se ele abreviar a existência, não volta. Por mais querido que seja, não volta. Não volta mesmo. Não temos mais tempo para o retorno. Eu já tive alguns amigos muito queridos que foram por esse lado e me doeu o coração por 2 pontos. O ponto dele ter abreviado a vida e o outro ponto de saber que vai demorar milênios para que eu possa vê-lo novamente. Amores, gratidão profunda por cada um que esteve aqui conosco nesse momento. Por favor,
Se essa pequena palestra tocou o coração de vocês, compartilha, manda para outras pessoas, deixa esse assunto que, por mais que tenha um nome muito pesado, é necessário que seja dito e conhecido para que as consequências sejam sabidas e compreendidas, para que possa, mesmo passando por um momento de noite escura da alma, ver e saber que o ponto mais escuro da noite é próximo do amanhecer. Sempre é próximo do amanhecer. E sempre o dia volta a nascer. Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos maravilhosamente, lindamente, verdejantemente bem. E até nosso próximo encontro. Namastê.